eu queria dizer para vocês que essa foi a minha maneira, tá? Foi a minha maneira de mostrar para os meus pais, de conversar com ele. Infelizmente, eu não tive lá atrás ninguém que pudesse talvez falar o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Para você que talvez esteja vendo esse vídeo, que talvez tenha buscado por esse tema para tentar, de alguma forma, conseguir entender uma maneira mais leve de dividir essa fase, esse momento que é de descoberta, essa fase que é da gente de falar para os nossos pais quem a gente realmente é, do que a gente realmente gosta. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bruna e sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Quem tá passeando? Eita! Bom, gente, no vídeo de hoje é um vídeo polêmico, muito polêmico, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a forma com que eu apresentei a minha sexualidade, né, para os meus pais, como foi que eu contei isso para eles, como foi que eles receberam essa informação e como foi que eles agiram quando eles receberam essa informação. Antes de tudo, eu queria dizer para vocês que essa foi a minha maneira, tá? Foi a minha maneira de mostrar para os meus pais, de conversar com ele. Infelizmente, eu não tive lá atrás ninguém que pudesse talvez falar o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Para você que talvez esteja vendo esse vídeo, que talvez tenha buscado por esse tema para tentar, de alguma forma, conseguir entender uma maneira mais leve de dividir essa fase, esse momento que é de descoberta, essa fase que é da gente de falar para os nossos pais quem a gente realmente é, do que a gente realmente gosta. Bom, e se você chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, tá? Nós temos vídeos aqui toda semana, então já de antemão deixa muito like nesse vídeo, porque esse é um vídeo que eu tô abrindo meu coração com vocês, porque acho muito bacana quando a gente vem aqui, quando a gente conversa, quando eu consigo falar um pouco sobre a gente para vocês. Então já deixa muito like, se inscreve muito, muito no canal, comenta bastante, deixa aqui nos comentários como foi para você falar para os pais de vocês, como foi a reação deles, se foi difícil. E se você ainda não passou por isso, comenta aqui nos comentários. Pode mandar um direct lá no Instagram, meu Instagram vai estar passando aqui em cima, em algum lugar da tela, tá? Esses gritos é da minha filha, então vocês vão escutar em alguns momentos do vídeo. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu vou contar para vocês como foi que eu me entendi lésbica, né? A minha condição sexual é lésbica, é assim que eu me entendo, é assim que eu me reconheço. E como foi falar para os meus pais sobre isso. Bom, gente, e como eu havia prometido, vamos lá, vamos embora pro vídeo. Eu vou dividir agora com vocês como foi tudo isso para mim. E eu tô aqui falando para você, tá? Olhando para você, olhando nos seus olhos, que nessa época foi um momento muito difícil para mim, porque na verdade desde criança eu já me entendia, né, homossexual. Na verdade, assim, não que eu tivesse certeza do que eu era, né? A única certeza que eu tinha era que eu não tinha interesse por meninos, eu não gostava de meninos, assim, no sentido de atração, de ter um sentimento, alguma coisa, como eram as minhas amigas, as minhas colegas da escola. E eu não entendia muito sobre isso, né? Eu passei por algumas situações também na infância que talvez tenham contribuído para que eu não entendesse quando eu passasse por esse momento. Mas esse é assunto para um outro vídeo. E basicamente eu me entendi lésbica, acho que quando eu tinha uns 14 para 15 anos, que eu comecei a estudar à noite e eu vi uns grupinhos, né? Eu vi um grupinho de pessoas que sempre estavam reunidos, sempre conversavam, sempre davam muita risada, brincando entre eles. E eu notava que eles eram muito afastados de outras pessoas.
E eu não entendia muito essa diferença, porque na época eu morava no Piauí, então lá era muito pouco se falava sobre isso, então a gente não entendia o que era homossexual, o que era lésbica, o que era gay. A gente conhecia como sapatão, picha, esses adjetivos que as pessoas dão para pessoas, né? Que eu também não concordo, que também é assunto para um outro vídeo, porque a gente está falando de pessoas, de ser humano, e sim, temos muitas denominações, porque somos pessoas plurais, então somos diferentes uns dos outros. E aos poucos eu fui, né, me enturmando com essa galera e tudo mais, eu entendi como era o jeito deles. E eu vi um casal de meninas na época, e elas eram, sabe, tão lindas, tão felizes, e aquilo me chamava muita atenção, como via muitos casais héteros de meninos com meninas, amigos com amigas, mas não me enchia os olhos, não era algo que eu falava assim, nossa, eu quero viver isso. E aí, um belo dia, eu me encantei por uma pessoa, que era uma menina, e que eu não vou me prolongar nessa história, mas em algum momento dessa parte da minha adolescência eu entendi que eu gostava de meninas e eu fiquei muito mal com isso. Eu fiquei muito mal porque eu não sabia em que universo que eu estava entrando, eu não sabia de que forma conversar com os meus pais, de que forma falar isso para eles, e também não sabia como que eles iam receber essa informação, porque a minha família é uma família tradicional, com, né, com costumes antigos, meu pai foi criado em roça, então eles têm algumas crenças que são crenças mais antigas, enfim, e que não, na minha cabeça eles nunca iam entender. E um belo dia eu já quase com os meus 18 anos, eu fui para uma festa com os amigos e lá eu estava com uma pessoa e tudo mais, acabei bebendo um pouco. E a minha mãe foi me buscar nessa festa. E nesse tempo eu estava morando na casa de uma tia minha lá no Piauí. E minha mãe foi me buscar nessa festa e voltou brigando comigo, falando por que eu estava bebendo e tudo mais. Até então realmente estava errada, não podia estar bebendo sem o consentimento dela. Ela não autorizou. E ok, até aí eu entendi. E aí ela falava que não gostava das companhias que eu estava e tudo mais. E eu falei pra ela que eu queria, nesse dia, como eu tinha bebido um pouco, me deu uma coragem assim surreal. Eu sentia a necessidade de conversar com ela, de falar pra ela, porque eu achava que naquele momento minha mãe era minha melhor amiga. Então, eu falei pra ela, mãe, eu preciso muito conversar uma coisa com você e eu queria muito que você me entendesse. E aí ela falou várias coisas. Você tá grávida? Você tá doente? Você tá usando droga? Falou alguma coisa. E uma das últimas coisas que ela falou, por incrível que pareça, foi: Bruna, eu não quero nem dormir para sonhar que você fica com meninas, como aquelas suas duas amigas. Aí eu, como já tinha, né, bebido um pouco, falei: pois pode dormir e pode sonhar, porque sim, eu gosto de meninas, eu não gosto de meninos, eu não consigo ficar com homem, eu já tentei, não consigo, não desce, não entra na minha natureza. E aí ela chorou, ela quis me bater, sabe? Nesse dia ela me levou embora e eu tava com um amigo e no meio do caminho a gente foi caminhando da casa da minha tia até a casa que eu morava naquela época, lá no Piauí. E tava passando um ônibus, eu lembro como se fosse hoje, e ela falou assim: a vontade que eu tenho é de jogar você debaixo desse ônibus. Porque eu preferia ter uma filha morta do que ter uma filha que fica com mulher. E aquilo acabou comigo, aquilo me deixou sem chão naquele momento. Hoje é algo que eu já superei, a gente tá, graças a Deus, muito bem. Na medida do possível, ela aprendeu a me respeitar e naquele tempo a gente brigava muito por isso, porque ela não entendia, eu também não sabia falar sobre. Eu queria a todo custo que ela me aceitasse do jeito que eu era. Só que, infelizmente, o mundo hoje, ele não é assim, né? Isso seria um mundo, um mar de rosas, né? Seria o mundo perfeito, você poder ser quem você é, quem você tem vontade de ser, e ninguém te julgar por isso, principalmente dentro da sua casa. E a gente teve muitas brigas por conta disso, a gente se afastou muito, eu fui embora de casa,
por causa disso, fiquei mais de um ano longe de casa e a gente brigava muito, muito mesmo. E eu sempre retrucando, querendo que ela me aceitasse a todo custo, até que chegou o momento em que eu não queria mais ficar próximo dela. E até então, meu pai e minha mãe estavam separados nessa época e meu pai trabalhava muito viajando. Então ele não sabia, eu ainda não tinha contado para ele, eu tinha muito, muito medo de contar para ele. E eu sempre achava que a reação do meu pai seria uma reação tipo surreal, que ele ia me bater, que ele ia mandar eu, sei lá, embora de casa também, que ia, sabe, esquecer que eu era filha dele. E eu sempre tive uma relação muito, muito de amiga com meu pai, sabe? A relação com meu pai sempre foi maravilhosa. E um belo dia ele chegou de viagem e e aí eu falei pra ele que eu queria conversar com ele porque ele queria entender por que que eu brigava tanto com a minha mãe. E nesse dia eu tive muito medo mesmo de falar com ele, de explicar pra ele o que que eu estava sentindo. E ele, com toda a delicadeza do mundo, com todo o jeitinho dele, porque meu pai é um cara daqueles caras antigos, mas ele é um cara muito à frente do tempo dele, em muitas coisas. E aí ele me abraçou e perguntou pra mim. Ele falou assim: "Por que que você tá brigando tanto com sua mãe? Você não era assim. Por que que tá acontecendo com vocês?" E aí eu virei pra ele e falei: "Pai, eu não sei como te dizer isso, mas eu não gosto de menino. Eu não consigo gostar de homem. Eu já tentei e eu quero te pedir perdão por eu ser assim." E aí, naquele momento, eu achei que ele fosse me bater, que ele fosse fazer qualquer coisa, mas a reação dele foi a reação assim que eu nunca esperava, que foi de me abraçar. Ele me abraçou e ele falou: "Filha, eu te amo do jeito que você é. Eu jamais vou te obrigar a fazer uma coisa que você não gosta. A única coisa que eu peço pra você é que você seja feliz e que você não deixe ninguém pisar em você." E eu carrego comigo isso até hoje. Se meu pai me apoiou, se ele me entendeu, se ele torceu e torce pela minha felicidade e falou isso, então não tem que ter medo de ninguém, sabe? A partir desse momento eu comecei a viver. Eu comecei a ter conhecer pessoas, comecei a viver a vida que era a minha vida, entendeu? Mas aí até então ainda não era feliz. Eu precisava eu precisava me resolver com a minha mãe. Que o meu pai já tinha me entendido, já tinha me aceitado, embora a gente nunca converse muito sobre isso, até porque hoje ele mora no Piauí e eu moro em São Paulo. Mas ele sempre foi um cara que me entendeu muito e eu sou muito grata por isso, muito mesmo. E depois de muitos anos, minha mãe veio, eu continuei morando no Piauí, minha mãe veio embora para São Paulo, a gente ainda meio que brigada. E depois de algum tempo eu vim morar em São Paulo e quando eu cheguei em São Paulo, lá em meados de 2016, 2016, não, em 2012. Em 2012, ou foi 2000, nem lembro, gente, acho que foi 2010, 2012. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Eu vim embora para São Paulo e aí eu me aproximei muito da minha mãe. E foi quando eu entendi, eu já estava com a cabeça mais madura, já trabalhava, já tinha minha própria vida. E foi a melhor coisa do mundo, talvez, esse tempo que eu tive com a minha mãe. Se eu posso deixar uma dica para vocês, é deem tempo ao tempo. Não forcem os pais de vocês a aceitarem, porque é muito difícil mesmo. Então, se eu tivesse tido alguém para dizer para mim que eu tinha que ter um pouquinho de paciência, eu sei que é difícil, porque a gente está falando da vida da gente, de quem a gente é. Então é muito difícil. E se eu tivesse tido alguém para falar isso para mim, talvez eu tivesse evitado muito sofrimento, tanto para mim quanto para ela. E quando eu entendi que eu fazer as coisas certas, que eu não retrucar, eu não brigar, eu mostrar para ela que eu estava feliz, que eu era a mesma pessoa, sabe? Que sem brigar, sem, não precisava eu brigar para falar quem eu sou. Podia falar quem eu sou sendo eu mesma, sendo feliz, fazendo as coisas que eu gosto. E assim eu fiz, eu fui entendendo, eu fui dando espaço para ela,
Eu fui aos poucos inserindo ela na minha vida e hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa e, e a gente está muito feliz. Então é isso. Se eu queria, a mensagem que eu queria passar para vocês é que cada pessoa tem um tempo, tem um momento certo de falar. Não se apressem, não vão pela cabeça dos outros. Eu acho que você tem que conversar com seus pais, com a sua família, quando você realmente se sentir preparado, porque é um momento muito difícil. É um momento muito difícil. Então você realmente tem que estar preparado, sabe? Se entender. Eu aconselho muito hoje, se fosse hoje, né? Eu teria na época procurado um psicólogo, teria pedido a ajuda de um psicólogo para poder me ajudar a conversar com os meus pais, mas eu pensei nisso muito tempo depois. Então, e também você precisa entender que o que foi para mim, a forma com que eu com que eu, né, saí do armário, no que eu falei para os meus pais, é diferente da forma que você vai falar. Então, não existe uma receita pronta de como você vai falar para os seus pais e como eles vão te entender logo de cara. Isso vai partir de como é a sua família, de como é as características, né, das crenças da sua família e de como você vai falar. E a dica é essa: dê tempo ao tempo, seja você, mas nunca deixe que ninguém defina o que você tem que fazer da sua vida. Não deixa de ser feliz por causa de ninguém, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo para saber como foi que eu contei para os meus amigos sobre a minha sexualidade, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.